Mas você está bem localizado, você está no CT Joaquim Grava, onde se encontra 2 convocados. Seja bem-vindo ao programa, companheiro. Muito bom dia, Lívia, Calheiros, PVC, Paulo Lima, todos que nos acompanham no Bom Dia Fox. Pois é, né? Dos 23 convocados pelo técnico Tite, apenas 3 atuam aqui no futebol brasileiro, Jeromel lá no Grêmio e 2 corintianos, o goleiro Cássio e também o lateral direito Fagner, ainda em recuperação física de um problema muscular. O Fagner vai desfalcar o Corinthians no jogo importante desta quinta contra o Deportivo Lara, lá na Venezuela. Eu digo que é um jogo importante porque depois da derrota para o Independiente em Itaquera, na última rodada da Libertadores, Corinthians ficou com 7 pontos e aí, o Independiente tem 6, o Deportivo Lara 6 pontos e o Milionários 4. Então todo mundo ainda tem chances, então o Corinthians vai precisar, de repente, de um empate, seria um bom resultado, ou até mesmo a vitória. Perder é que nunca é bom, né? Para já deixar bem encaminhada a classificação. Então o Fagner é baixa, em recuperação física, já o Cássio, esse sim está confirmado, inclusive devem ser os 2 últimos jogos do Cássio, né? Antes da apresentação à seleção brasileira, quinta-feira contra o Deportivo Lara, lá na Venezuela. Depois, domingo, o Corinthians enfrenta o Sport no Recife, pelo Campeonato Brasileiro. Esse deve ser o último jogo do Cássio, enquanto que o Fagner, como eu disse, então ainda fora de combate, em recuperação, visando a Copa do Mundo. Vamos aproveitar aqui e pedir para o meu amigo Carlos Alberto Bispo, câmera, mostrar algumas imagens desse treino do Corinthians. A tendência é que o Carille repita a mesma escalação da equipe que venceu o Palmeiras na última rodada do Brasileirão. E aí o Corinthians iria a campo com Cássio, Mantuan pela direita, mantido aí na vaga do Fagner, dupla de zaga o Balbuena com o Henrique e o Sid Clay pela esquerda. Aí no meio o Gabriel e o Maicon e aquela linha ofensiva, né, com o Pedrinho pelo lado direito, o Romero pelo lado esquerdo, Jadson e Rodriguinho mais centralizados. Daqui a pouco a gente vai ter as entrevistas dos 2 convocados para a seleção brasileira, goleiro Cássio e também o lateral direito Fagner. E a gente lembra, né, que o Corinthians ainda tem, além do Fagner, outros desfalques, né? Os volantes Ralf e René Júnior e mais o atacante Cleison. Todos esses vetados pelo departamento médico. E para completar, mais uma baixa importante, né? O Sheik, atacante, que foi expulso no jogo contra o Independiente, vai cumprir suspensão agora diante do Deportivo Lara. Então o Sheik é mais um desfalque do Corinthians, que segue aqui esse treinamento. Daqui a pouco teremos as entrevistas, Lívia, Calheiros e amigos do Bom Dia. E depois, à tarde, por volta das 3 horas, o Corinthians já viaja para a Venezuela para o jogo de quinta contra o Deportivo Lara, amigos do Bom Dia. Ô Caetano, dando uma olhada, dando uma analisada no grupo do Corinthians na Libertadores, é um grupo que está totalmente aberto, né? Porque tem o Corinthians hoje na liderança, mas bem exprimida a vantagem sobre o Independiente, e o próprio Deportivo Lara e o Milionários, que matematicamente ainda tem chance. Como é que você está sentindo o ambiente aí no CT Joaquim Grava com relação a projeções aí para a classificação à próxima fase? Está sentindo o pessoal tranquilo ou nota um clima tenso no ar, alguma preocupação com relação ao futuro nessa competição? Olha, Calheiros, o clima estava tenso antes do jogo contra o Vitória pela Copa do Brasil, que o Corinthians conseguiu a classificação para as quartas de final, porque o Timão vinha aí com uma sequência de 4 partidas sem vencer. Mas depois da vitória contra o Vitória, classificação para a Copa do Brasil, vitória no Clássico contra o rival Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, a confiança voltou. A gente lembra que o Corinthians, embora tenha perdido para o Independiente na Arena de Itaquera, na última partida da Libertadores, o Corinthians, como visitante na competição, conseguiu bons resultados. Empatou com o Milionários na Colômbia. O Corinthians conseguiu ganhar do Independiente lá na Argentina. Agora, tem que tomar cuidado, né? Porque o Deportivo Lara conseguiu vencer as 2 partidas em casa. Ganhou do Milionários por 2-1 e derrotou também o Independiente por 1-0. Então, a equipe venezuelana tem 100% em casa, mas o Corinthians também está invicto como visitante. E o
o clima que estava tenso na semana passada, agora melhorou. O pessoal aqui do Corinthians tem plena convicção aí de que é possível voltar da Venezuela, de repente, com um empate ou até mesmo com a vitória, para já deixar a classificação bem encaminhada para a próxima fase da Libertadores. Mas é preciso cuidado sim, né, Calheiros? O time passava por um momento de instabilidade, retomou a confiança e agora vai enfrentar um Deportivo Lara que ganhou os 2 jogos que fez lá na Venezuela. Amigos do Bom Dia. Ô Caetano, PVC, 2 coisas. Primeiro, para não te deixar na saia justa, eu vou te perguntar de todo jeito, mas é uma pergunta mais difícil. A primeira é a seguinte: como é que está o Pedrinho depois da semana que ele teve a semana passada? Como é que você está sentindo, olhando para ele? Ele está diferente, está mais confiante? Como é que está o ambiente em torno do Pedrinho? E a segunda questão, assim, essa viagem de Barquisimeto é muito complicada, né? No dia que a gente foi junto aí ao CT fazer o Carille, um mês atrás, mais ou menos, 45 dias atrás, eles não tinham conseguido ainda o voo. Você tem a noção já de como é que vai ser essa logística para que eles façam 2 viagens difíceis? Venezuela e Recife. O PVC, bem colocado, o Corinthians vai em voo fretado, logo mais às 3 da tarde para a Venezuela. Esse foi o melhor melhor forma, o melhor jeito encontrado pela direção da equipe. Aí o Corinthians vai em voo fretado, saindo às 3 horas da tarde, sem escala. Já vai direto, escala em Manaus para abastecimento e depois chega então na Venezuela. O cuidado aí do Corinthians, porque realmente a logística para a Venezuela é complicada, então voo fretado. E com relação ao Pedrinho, o Pedrinho realmente está ganhando muita moral, né? Havia uma preocupação com relação à condição física do Pedrinho, não suportar os 90 minutos, mas isso aí também tá sendo acertado, porque o garoto entrou nas 2 últimas partidas como titular, né, contra o Vitória, contra o Palmeiras, foi bem tecnicamente, fisicamente também conseguiu resistir e está ganhando sim mais confiança. O Pedrinho ontem teve um jogo aqui, treino da equipe dos reservas contra a seleção sub-20. Pedrinho esteve do lado aqui acompanhando a movimentação dos companheiros, dos reservas. Enfim, ele está muito confiante, ele está ganhando aí a confiança também da torcida, da comissão técnica. Na parte técnica, né, no toque de bola, não havia muita dúvida, a questão física é que preocupava, mas o Pedrinho tem suportado bem e tem reagido positivamente com todo o assédio. Ele que está virando aí um jogador bastante procurado pelos torcedores, está ficando mais famoso o Pedrinho, né? Mas está suportando bem esse assédio, esse momento de fama, o atacante corintiano Pedrinho, PVC. Legal, tá aí o Fernando Caetano ao vivo do Centro de Treinamento do Corinthians, o CT Joaquim Grava. Caetano, qualquer movimentação diferente, você aciona o estúdio do Bom Dia Fox, que a preferência é sua, mas nós vamos com a resenha aqui agora, companheiro, combinado? Tá legal, Lívia, tá combinado, atenção aí, porque daqui a pouco teremos então as entrevistas do goleiro Cássio e do lateral direito Fagner, os 2 corintianos convocados para a Copa. Daqui a pouco a gente volta. Legal, a gente volta então com o Fernando Caetano, daqui a pouquinho, como ele bem disse, Cássio e Fagner vão falar lá no CT Joaquim Grava. PVC e Paulo Lima, o Calheiros citou o grupo do Corinthians que tinha tudo para estar confortável na Libertadores, se encontra em primeiro com 7 pontos, Independente com 6 pontos na cola, Deportivo Lara também com 6, Deportivo que é adversário do Corinthians, né? E Milionários é lanterninha, mas tem 4. Vamos analisar um pouquinho a situação do Corinthians, que se complicou perdendo em casa. Se não ganhar, PVC... Não, eu acho que se não ganhar, se ele perder, ele se complica. Porque assim... Se ele... Não, acha que não está complicado agora? Não, eu acho que... Na quinta rodada? É um estado de atenção. Sinal ao amarelo. Se ele empata com o Deportivo Lara, ele vai a 8 pontos. Sim. Ele pode perder a primeira posição se o Independiente vencer em Bogotá na quinta-feira. Certo? Certo. Aí ele vai para a última rodada tendo que ganhar do Milionários para ser o líder do grupo. Mas ele joga contra o Milionários pela classificação. Mas decidiria a vida na última rodada. Faltam 2. Sim. O grande risco é outro, porque
jogar em Cabudare é a região de Barquisimeto. Eu falo Barquisimeto porque na época da Copa América em 2007, a sede era Barquisimeto, que é ali onde fica a região de Cabudare, onde joga o Deportivo Lara. Estado Lara, é o nome do estado, por isso que é Deportivo Lara. Se o Deportivo Lara, que ganhou os 2 jogos em casa, em função da condição de viagem, do gramado que não existe, o gramado é um pasto, assim, tem muita faixa sem grama. Se tudo isso complicar o Corinthians perde o jogo, o Corinthians pode cair para terceiro se o Independiente ganhar do Milionários em Bogotá. É o pior cenário. Aí ele vira em terceiro lugar. E aí não basta para ele ganhar. Sim. Bom, basta porque os dois teriam 9 pontos. Ele vai ter que ganhar do Milionários de qualquer sim ou sim. Então, nesse raciocínio, Paulo, eu reforço, está complicada já agora. Eu acho que independente, não depende tanto do resultado. Toda vez que você tem matemática que você não consegue imediatamente solucionar os números, né? Fazer uma conta que esse é possível com o resultado X classifica, como a gente fala do Flamengo com o Emelec, por exemplo, vencendo está classificado. A derrota em casa para o Corinthians, ela foi desastrosa no sentido de criar uma preocupação. Essa é uma preocupação disso. Agora, essa preocupação tem um tempo curto, que tem um tempo de vida curto, que é exatamente quando vai decidir a última partida em casa. Mas precisa saber exatamente qual será o resultado independente na Colômbia. Se houver um resultado do time argentino, até pode facilitar o Corinthians. Evidentemente que o Deportivo Lara também, na última partida do seu grupo, vai sair de casa para jogar fora. Isso também facilita. Não é uma vida fácil para o Corinthians, mas também não é nenhum desespero. Acho que, como a Lívia falou, ligou o sinal de alerta, o Paulo falou, ligou um alerta, uma atenção. Mas ainda não acho que seja... não está naquela fase não ali disparou a sirene. Não disparou a sirene ainda, não está na ponta do precipício. Mas é bom olhar aquela olhar com calma para não tropeçar. Porque eu acho que a melhor combinação aí de jogos para o Corinthians vai ser justamente na última rodada, porque o Independente vai enfrentar justamente o Deportivo Lara, quer dizer, teoricamente vai ficar pelo caminho. Então o Corinthians, o ideal é que não perca o jogo. É isso aí. Não perca o jogo na Venezuela. Vai chegar numa situação legal. Ganhar o jogo do Milionários e classificar. É isso. Pronto. Vamos mudar de assunto, vamos para aquele tema polêmico, tá rendendo. Como foi, hein? A história do